democrática. A primeira experiência democrática do mundo foi em Atenas. A democracia surgiu na Grécia. Por que se diz isso? Porque os atenienses, eles se reuniam nas praças, faziam assembleias para decidir, para tomar decisões administrativas. Né? Então, os atenienses tinham esse hábito. Isso era feito pelos cidadãos de Atenas. Quem eram os cidadãos gregos? Não incluía as mulheres, nem as crianças, nem os escravos, nem os estrangeiros. Tirando as mulheres, os escravos, as crianças e os estrangeiros, os outros eram os cidadãos atenienses. Eles se reuniam nas praças e decidiam o que fazer. Tá? Oi? Quem tinha nacionalidade grega e fazia parte do que se chamava de cidadãos gregos. Eles se reuniam em assembleia e decidiam as coisas. Em Atenas havia uma democracia. A democracia significa democracia do poder, ou poder e dentro significa povo. Governo do povo, poder do povo. Tá? Platão não era a favor da democracia. Platão era contra a democracia. Platão defendia a democracia para si, governo de povo, pessoa. Platão escreveu um livro chamado República, é o livro mais importante de Platão. Ele fala sobre o que seria uma cidade ideal. Platão dizia que uma cidade ideal, para funcionar uma cidade, precisa que existir três coisas. Né? Precisa que houver trabalho, segurança e administração. Platão dizia que tinha que ter pessoas para trabalhar, para poder produzir, consumo e tudo mais, pessoas para garantir a segurança da cidade, território, e pessoas para administrar a cidade. Ele achava que as pessoas nasciam ou para trabalhar, ou para serem guerreiros, ou para serem administrados. Ele dizia que as pessoas que ficaram para administrar a cidade, os governantes, tinham que ser pessoas sábias. Ele achava que os sábios deveriam ser os governantes. E ele defendia a aristocracia. E o governo dos sábios. Não o governo do povo, mas o governo do Estado. Ele dizia que as pessoas mais indicadas para governar deveriam ser os filósofos. Ele achava que os filósofos deveriam governar, e os filósofos, as pessoas eram as mais sábias. Tá? Por que o Platão era contra a democracia? Porque em Atenas as pessoas se reuniam para decidir as coisas. Os Platão achavam perigoso, porque nem sempre, naquelas discussões, prevalecia a melhor opinião, ou aquilo que era melhor para o povo. Muitas vezes algumas pessoas tinham a capacidade de convencer as outras e acabavam prevalecendo não as melhores ideias, mas as ideias daquelas pessoas que falavam melhor, tinham mais prudência e conhecimento. Então, Platão achava que isso era perigoso, porque você podia enganar as pessoas, fazer as pessoas acreditarem que era bom aquilo que era bom para você, não para o povo. Por isso que ele achava que a democracia era perigosa. Que o melhor governo deveria ser um governo aristocrático e que os governantes todos sábios. Platão dava muito valor à educação e achava que os cidadãos atenienses tinham que se educar e os mais sábios tinham que se tornar governantes. Tá? Esse era o pensamento político de Platão. Certo? Aristóteles pensava mais ou menos a mesma coisa que Platão. Platão dizia, Aristóteles dizia que o homem é um animal político. É que significa isso.
política é uma coisa natural do ser humano. O ser humano é naturalmente voltado para a vida coletiva. O ser humano tinha a necessidade de viver em grupo, de cooperar com os outros. E o ser humano só se realiza em comunhão com as pessoas. Eu só me torno humano na medida em que eu me relaciono com os meus semelhantes. Ele achava que a política era algo natural do ser humano. A necessidade de você se ajudar, de você cooperar, de você ajudar. Então, com Aristóteles, o homem é naturalmente bom, à medida em que o homem naturalmente tem vontade de ficar junto, de ajudar as pessoas, de cooperar. Por isso que ele diz que o homem é um animal político. Tem a necessidade de estar junto, de estar organizado em grupo. Tá? Então, com Aristóteles, a política é o quê? A política é a arte de você fazer o bem para a coletividade. Política é uma coisa boa. Só quem deve ser político são as pessoas boas, que têm desejo de fazer o bem. Quem são as pessoas boas? Segundo Aristóteles. As pessoas boas são sábios. Porque segundo Aristóteles, Sócrates já dizia que só os ignorantes são maus, que a maldade é própria da ignorância. Uma pessoa que é sábia não faz o mal, e a sabedoria não combina com a maldade. Quem é sábio não pode ser mal. Só os ignorantes são maus. Uma pessoa sábia não tem vontade de fazer o mal. Sofista, deixa eu falar depois aqui, mostrar aqui. Aristóteles dizia que o governante deveria ser uma pessoa sábia, deveria ser um filósofo. Alexandre o Grande, sabe o que foi Alexandre o Grande, né? Rei da Macedônia, o grande império da Macedônia, foi educado por Aristóteles. Tá? E havia essa ideia de que o governante tem que ser uma pessoa sábia. E idealizou-se o Alexandre como sendo um rei filósofo. Porque o filósofo é aquele cara que é sábio, quem é sábio tem o desejo de fazer o bem. Então, com Aristóteles, a política a arte de fazer o bem à coletividade. Tá? Hã? Não, isso não serve, não importa. Agora, olha a relação entre ética e política para Aristóteles. Aristóteles dizia que a ética é a alma da política. Por quê? Porque se a política é a arte de fazer o bem, a política é, por natureza, uma coisa ética. Né? Então, se uma pessoa tem o desejo de fazer o bem, ela só pode ser uma pessoa boa, portanto, uma pessoa ética. Então, a ética, para Aristóteles, é a própria alma da política. Onde não há ética, não pode haver política. Ética e política são coisas que não se separam. Aristóteles entendia que era impossível pensar a política sem ética. Onde não há ética, nem há política. E a política é a arte de fazer o bem. Certo? Então, esse é o entendimento que Aristóteles tinha de política. Claro que Aristóteles não era bom. Sabia que existia bons políticos e maus políticos. Só que o mau político não chegaria a ser, na verdade, um político. Porque a política é exatamente a arte de fazer o bem. Aí o texto fala das três formas de Aristóteles e a política. As três formas puras de política. Três formas autênticas, que é a monarquia. Monarquia. A monarquia, a aristocracia, já democracia.
Ó, essas três formas de governo aqui seriam segundo a história três formas corretas de política, né? Três formas de governo. A monarquia é o governo de uma pessoa, a aristocracia é o governo de um grupo de pessoas, e a democracia é o governo do povo. Mas havia três formas derivadas de política. A forma derivadas da monarquia era a tirania. A forma derivadas da monarquia era a oligarquia. E a forma derivadas da democracia seria a democracia. Quando deturpado significa uma coisa invertida, alguns casos, uma coisa que é boa, a gente fica ruim. Seria o que era deturpado. Seria um governo que, em vez de governar, se preocupar com as pessoas, se preocupar com os interesses deles. Tá? Então, por exemplo, o tirano é um cara que, em vez de governar em favor do povo, governava em favor deles. A mesma coisa a oligarquia, que era um grupo de pessoas que seria, em vez de governar a favor do povo, governava a favor do interesse do grupo. Tá? Então, as três formas lá são formas boas de política. E as três outras formas seriam formas ruins, deturpadas, formas erradas de política. Tá? Isso aí era o que pensavam os antigos, né? Platão e Aristóteles. Política é fazer o bem, política e ética são coisas que são tá? Política é algo natural. Política na Idade Média. Como era a política na Idade Média? Quando o Império Romano caiu, quando o Império Grego se desmanchou, foi dominado pelo Império Romano, depois quando o Império Romano caiu, quem assumiu o poder? A Igreja Católica. Então a Igreja Católica, ela assumiu as três formas de poder que a gente falou aqui, né? A Igreja Católica assumiu o poder ideológico, porque só quem detinha o conhecimento era a Igreja Católica, só os padres estudavam, só os padres tinham conhecimento, a população era toda analfabeta, sem instrução, os padres não queriam que as pessoas se instruíssem. A Igreja detinha o poder político, porque quem mandava era a Igreja, né? O rei não poderia ser coroado, só era aceito se fosse coroado pelo Papa da Igreja, reconhecesse o cargo como rei. E a Igreja tinha um poder econômico, porque a Igreja era a instituição mais rica na Idade Média, porque a Igreja era detentora da maioria das propriedades na Idade Média. Tá? A Igreja Católica assumiu o poder político, ideológico e econômico na Idade Média. E como era a política na época da Idade Média? A Igreja instituiu a chamada teocracia. O que significa teocracia? A Igreja de Deus é o poder de Deus. O que significa isso? Significa que as pessoas, a Igreja fazia as pessoas acreditarem que o rei era escolhido por Deus. O rei era o representante de Deus na terra. Então não era o povo que escolhia o rei. Quem escolhia o rei era Deus. O cara era rei porque era a vontade de Deus. Tá? E as pessoas tinham que obedecer ao rei porque o rei era o representante de Deus na terra. E como o rei recebia o poder de Deus, só Deus poderia tirar o poder do rei. Ou seja, o rei só deixava de ser rei quando morria. E
E quando ele morria, quem assumia o trono era o filho dele. Então, o poder era hereditário, passava de pai para filho. E o rei tinha poder absoluto. Né? As pessoas nem elegiam o rei e nem destituíam o rei, porque o rei era governado, era governante, mas era por vontade de Deus. E era a igreja que dava legitimidade ao poder do rei. O fato era que dizia que o rei era representante de Deus. Por isso que as pessoas aceitavam o governo de um rei. Não consegue. Pra fazer parte da filha. O Papa havia uma aliança entre a igreja e os frutos. Né? E a realidade. Então, o rei era ligado lá ao prédio, à igreja. As pessoas aceitavam que as pessoas que iam para a guerra, morriam, faziam qualquer coisa pelo rei. Porque o rei era o representante de Deus. E então isso era chamado de ferrocapismo. A ideia de que o poder jurídico vinha de Deus. Era Deus que conseguia mandar ao rei. Ninguém poderia tirar o poder do rei, a não ser Deus. E ele só perdia o poder quando morria. Quando havia uma guerra, o rei era morto. Tá? Santo Agostinho foi o grande teórico da Igreja Católica. Escreveu um livro chamado A Cidade de Deus. Diga, meu amor. Santo Agostinho escreveu um livro chamado A Cidade de Deus. E o Santo Agostinho dizia o seguinte: que os cristãos deveriam, não deveriam se voltar contra os homens, contra os governantes, porque na cidade dos homens, o que valia era a lei dos homens. Mas na cidade de Deus, o que valia era a lei de Deus. Né? Então, Santo Agostinho dizia que quando a gente morria, a gente ia para a cidade de Deus. E na cidade de Deus, tudo era perfeito, né? Ninguém não havia sofrimento, as pessoas viviam muito bem, porque o governo de Deus é um governo justo. E as pessoas deveriam se conformar com a miséria e com a pobreza nessa vida, porque elas iriam ser recompensada na cidade de Deus, onde as pessoas iam receber as bondades de Deus. A igreja defendia essas ideias porque a igreja queria o quê? Queria que as pessoas não se voltassem contra os reis, nem contra a igreja. Uma forma que a igreja encontrou de fazer com que as pessoas não se revoltassem e aceitassem a tirania é exatamente fazer com que as pessoas acreditassem que o sofrimento purifica a alma. Se você sofrer aqui, nessa vida, você vai ser recompensado por Deus na vida eterna, na cidade de Deus. Isso fazia com que as pessoas aceitassem e se conformassem com a miséria e com o sofrimento. Vocês conhecem muito bem a expressão que diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco na agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Uhum. A igreja utilizava disso para dizer exatamente que as pessoas deveriam não se preocupem com os ricos, deixem os ricos em paz, porque Deus é justo e é muito difícil um rico ir para o céu. Ao passo que um pobre vai entrar no céu facilmente, porque a pobreza, a miséria purifica, o sofrimento purifica. Isso fazia com que as pessoas não se revoltassem e aceitassem o domínio do céu. Vai para o céu. Olha a forma que a igreja usava para poder.
as ideias que Santa Agostinho ajudaram a igreja a manter o mundo. Não Santa Agostinho, mas eu sei. Muito bem. Então, ó, no período antigo, a ideia de política era uma coisa natural do ser humano, né? Onde é naturalmente voltado para a cooperação. Na Idade Média, a ideia de política era que política era algo que está ligado à vontade de Deus. Os políticos são inspirados por Deus. Tá? Portanto, o poder vem de Deus, não dos homens. Tá? Só que lá pelo século XV, século XVI, o poder da igreja começou a diminuir, né? Por quê? A igreja começou a ser questionada por causa da corrupção que havia na igreja, por causa da miséria das pessoas, do luxo, dos castelos. A igreja rachou, né? Vocês sabem, a igreja católica foi dividida, surgiu o movimento protestante. E as pessoas começaram a questionar o poder da igreja. E desde aí também, vai funcionar no final da Idade Média. A descoberta da América, caminho marítimo para as ilhas, a intensificação do comércio no mar Mediterrâneo, fez com que surgisse uma nova classe social. Que classe social é essa? A burguesia comercial. Na Idade Média, os ricos, pessoas ricas, pessoas poderosas eram os donos de terra, né? Só que os ricos agora passaram a ser ricos. Os comerciantes começaram a acumular riqueza. E a igreja já não era mais tão rica, começou a surgir uma nova classe rica que era a burguesia. Os reis começaram a se associar à burguesia e a igreja pouco a pouco foi perdendo domínio político, econômico e ideológico. Tá? Nesse período, surgiu um sujeito chamado Nicolau Maquiavel. Maquiavel foi um cara que começou a pensar a política de forma diferente. E Maquiavel pensava a política de forma completamente diferente. Ele dizia, Aristóteles dizia que a política é para fazer o bem. A Idade Média ele dizia que a política era algo divino, vinha de Deus. Maquiavel dizia que não tem nada a ver com uma coisa nem outra. Nem a política tem nada a ver com Deus, nem a política tem nada a ver com fazer o bem. O propósito da política, do Maquiavel, é o poder. O ser humano naturalmente o ser humano é vingativo. Cadê o texto? Ao contrário de Aristóteles, ele não dizia que o homem é naturalmente bom, pelo contrário. O homem é naturalmente ambicioso. Os homens querem dominar os outros. É natural do ser humano querer mandar no outro, dominar o outro, subjugar o outro. E a política exatamente era a arte de dominar os outros. Segundo Maquiavel, o propósito da política é a conquista do poder. A política do Maquiavel tem dois propósitos: conquistar e manter o poder. A política é a arte de conquistar o poder e manter o poder. Um bom governante é aquele que sabe conquistar o poder, sabe manter o poder. Eu vou ler aqui para vocês. O que é que diz sobre Maquiavel aqui, galera? Segundo parágrafo. Maquiavel ousou pensar a política de forma diferente. Não como a arte de governar, mas como a arte de conquistar e manter o poder.
Para ele, a política teria que ser vista de forma crítica, porque ele entendia que ele não dá, e ela não dá o desejo de servir, mas o desejo de mandar. Segundo Maquiavel, as pessoas são naturalmente enviosas, invejosas, vingativas, e por isso vivem em conflito. Então, enquanto Aristóteles achava que a política tinha a ver com cooperação, Maquiavel achava que a política tinha a ver com conflito. A política só existe porque há conflito de interesse entre as pessoas. A política existe porque em todos os tempos e em todos os lugares existem pessoas que são ingratas, corruptas, simuladas, covardes e ávidas de poder. A política não nasce da vontade de fazer o bem à comunidade. Ela nasce do desejo de cumprir, de mandar nos outros. Da luta entre os que querem oprimir e os que não aceitam ser oprimidos. A finalidade da política, segundo Maquiavel, não é fazer o bem, é conseguir o poder e depois fazer tudo para manter. A história mostra que aqueles que só pensaram em fazer o bem nunca conseguiram se manter no poder. Maquiavel escreveu um livro chamado O Fim. O que Maquiavel escreveu esse livro? Esse livro, O Fim, era um livro que Maquiavel escreveu para ensinar os príncipes reis como é que tinha que ser para poder conquistar o poder e manter o poder. Então, ele vai ensinar os príncipes como é que faz para eles serem bons governantes. Ser bom governante não é ser bom com o povo, não. É saber dominar o povo. Então, ó, como é que Maquiavel diz? Para manter o poder, o rei tem que governar com astúcia, não com amor. Para isso, ele tem que fazer o que for necessário. Isso significa ter que usar a força, a violência e a mentira se for preciso. O rei tem que ser respeitado e temido, não odiado. Se tiver que fazer o bem, deve fazer aos poucos, em doses pequenas. Já o mal deve fazer de uma vez só. O bem feito aos poucos alimenta o amor, e o mal feito aos poucos alimenta o ódio. O mal feito de uma só vez leva ao medo, não ao ódio. Então Maquiavel dizia que o governante, para se manter no poder, ele tinha que fazer o povo ter medo dele. O medo faz com que as pessoas obedeçam. Ele dizia assim: se você quiser fazer o mal com uma pessoa, faça uma vez. Porque se você fizer o mal uma vez, a pessoa fica com medo de você. Se a pessoa ficar com medo de você, ela te respeita. Se você fizer o mal aos poucos, em vez da pessoa ficar com medo de você, ela fica com ódio. E o ódio é perigoso, porque a pessoa pode se vingar. Então, se você tiver que fazer o mal, faça uma vez. Agora o bem é o contrário. Se você tiver que fazer o bem com uma pessoa, se você fizer o bem uma vez, a pessoa te respeita. Você fez o bem e a pessoa deixa de gostar de você. Se você fizer um pouquinho, você vai alimentando o amor da pessoa. Então, o mal se faz uma vez, o bem aos poucos. Ele dizia assim, ó. Nossa, se você quer fazer o mal a uma pessoa, você faz escondido. Tá? O bem você faz para todo mundo ver. É para todo mundo achar que você é o cara. Né? Agora o mal você faz escondido. Para ninguém ver. Aí o povo vai achar que você é bom, né? Então, para o Maquiavel, o governante tem que saber disso. Né? Ele tem que saber mentir na hora certa. Ele tem que saber deixar da violência na hora certa. E se for necessário trair uma amiga, ele trai. Né? Portanto, que ele não perde o poder. Mas o Maquiavel, isso daí não é como a política deveria ser. É como a política é. Ele não dizia que isso era uma coisa boa. Ele dizia que era assim que era. E o governante tem que saber disso. Então, ó,
prepara. Não pode se preparar. E a política é fazer o bem. E a ética era a alma da política. O Maquiavel não é verdade. A binária tem que ficar bem Ser político é uma coisa e não se junta, tá? Na verdade é o seguinte, Maquiavel diz o seguinte, a ética é boa para os indivíduos. Você pode ter a sua ética, que é uma coisa boa. Você pode, por exemplo, dizer, eu nunca vou matar, eu nunca vou roubar, eu nunca vou mentir. Para você, como indivíduo, cidadão, isso é muito bom. Mas para o político isso não funciona. O político nunca pode dizer, eu nunca vou fazer isso. Existem momentos em que o sujeito tem a necessidade de mentir, ou preciso, de usar da violência, de matar, de castigar, de se vingar. Tem momentos que o cara tem que ser bom, tem que fazer o bem, mas tem momentos que ele tem que fazer o mal. Porque se ele não fizer assim, ele não se mantém no governo. Maquiavel entende que o político não é fazer o bem, como Aristóteles. O político é conquistar o poder e manter o poder. E o governante só pode manter o poder se ele gosta dos senhores. Tá? O povo deve gostar do rei? Deve. É muito bom que o povo goste do rei. Mas o povo tem que gostar e ter medo. Se o povo gostar e tiver medo, ótimo. Se o povo, se tiver que escolher entre gostar e ter medo, é melhor ter medo. Porque o amor desaparece. Mas o medo, se o governante souber, nunca desaparece. Se ele souber fazer, as pessoas sempre vão ter medo dele. Ok? Você tive a diferença entre política na antiguidade, política na Idade Média e o pensamento de Maquiavel? Não. Maquiavel é o primeiro pensador que vai pensar político com a ideia de conflito entre as pessoas. Tá? Depois a gente vai ver Hobbes, Rousseau, é onde vai ver não. E Marx. Tá? Algumas dúvidas sobre o que eu falei aqui? Se entenderam, muita gente não está nem prestando atenção. Quem prestou atenção e entendeu, Acabou? Tchau, cadeia. Tchau, cadeia. Carolzinha, fez uma pergunta. Sofistas, sofistas eram e essa época que eu falei aqui em Atenas, era muito importante as pessoas saberem falar, porque como as pessoas não se conversavam muito, uma das maiores virtudes das pessoas era saber falar bem. E os sofistas eram histórios que ensinavam as pessoas a falar bem. A convencer através da linguagem local. E as pessoas ricas pagavam os sofistas para ensinar os filhos a falarem bem, porque as pessoas falavam bem e acabavam tendo uma boa carreira política. Platão era contra os sofistas. Platão era inimigo dos sofistas. Porque o Platão dizia que os sofistas, que mesmo os sofistas, recebiam dinheiro para ensinar. Isso que o Platão sofre uma heresia. A sabedoria tem que ser dada de graça. Você não pode usar a sabedoria para enriquecer. Platão dizia que o sábio é aquele que está em sabedoria, não tem material. Então Platão e Aristóteles eram contra os sofistas. E o Platão dizia que os sofistas eram enganadores. Porque os sofistas diziam que a verdade era aquilo que as pessoas acreditavam que era verdade. Então eu posso fazer todo mundo acreditar na verdade que não é verdade. Eles achavam que a verdade é uma coisa que o homem construía. E as pessoas aceitavam pronto. Platão e Aristóteles diziam que não. A verdade não é uma construção de Deus. A verdade é independente e independente. O que a gente tem aqui, para descobrir a
Também tu gosta de aula. Por quê? Ó, só para ficar claro, a prova de amanhã vai como nota para filosofia e sociologia. Tá? Vocês vão tirar uma nota amanhã, na prova de amanhã. Se você tirou 8, você tirou 8 de filosofia e 8 de sociologia. Quando tu recebe, vou querer que vocês, aliás, tu recebe, vocês vão pegar essa folhinha, vocês vão fazer o fichamento. Coloque desse, né, que vai fazer para o nome. As teorias são capitalistas até o final. Tá? A prova de amanhã, a gente vai ter até Maquiavel, né? Mas quando dá uma série, que é as teorias são capitalistas até o final, é para vocês fazerem o fechamento e entregar quando voltar depois do recesso. Esse fechamento é uma outra avaliação. Eu vou dar nota 0 a 10, somar com a prova de amanhã e gerar uma nota parcial. Vai valer para filosofia e sociologia. Certo? A matéria da prova bimestral é o que eu estava fazendo de vocês, faz essa folha. Só que aí vão ter duas provas, de sociologia e de filosofia. Mesma matéria, duas provas. Certo? Entendido?